entrevistar algumas pessoas para perguntar para elas o que elas acham a respeito disso. A gente também vai estar perguntando para as pedagogas da escola Júlia Vanderlei o que elas acham a respeito dos indígenas e o que elas pensam a respeito. Então agora a gente vai estar entrando aqui na sala para poder conversar um pouco melhor com as pedagogas sobre o que elas acham. Oi, bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tô bem. Então hoje a gente tá aqui na escola, como a gente já havia conversado, para perguntar para vocês o que vocês acham sobre, e pensam também, sobre os indígenas brasileiros. Indígenas brasileiros, bom, na minha opinião, eles são os donos da terra, né? Eles são os donos da casa, né? E assim, eles, eu diria até que eles foram assim, invadidos, eu diria isso, né? Porque eles têm toda uma situação de que chegaram, né? Eles, na verdade, não chegaram. Nós brasileiros, quando chegamos aqui, né? Quando os brasileiros chegaram, quando os portugueses chegaram aqui, já tinha um dono, né? E esse dono era esse povo indígena, que com o tempo ele foi perdendo espaço, né? E hoje, assim, eu diria até que não seria necessário nem se fazer um trabalho assim, se nós realmente valorizássemos eles de verdade, né? Sim, é verdade. Agora a gente vai estar entrevistando a segunda pedagoga da escola, que é a Michelle, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Então a gente queria saber o seu ponto de vista também sobre o que você acha sobre os indígenas. Assim como a Elia colocou, né, eles têm um importante papel na história do nosso país. Quando os portugueses chegaram aqui, já moravam os índios, né? Então a gente acredita muito, eu acredito muito que eles fazem parte da nossa história, da nossa cultura. Tanto que diversas coisas que nós vemos ainda hoje, nos nossos dias, são assim descendências dos índios, né? Ou herança, coisas que eles deixaram para nós como herança. Até mesmo o plantio de muitos alimentos. Então, assim, acredito que a floresta realmente é o lugar deles. Nós não deveríamos invadir mais o lugar dos índios. Eles deveriam se manter lá. E às vezes essa forma, essa conscientização que é feita nesse tempo, né, agora em novembro, a conscientização do povo indígena, de preservar a sua cultura, de preservar as suas tribos, essa conscientização, ela é um reconhecimento do quanto eles são importantes e que não deveríamos tirá-los da sua terra, não deveríamos colocá-los às ruas, fazer com que eles desistam da sua cultura e vindo para a cidade, porque quando a gente vê eles vindo para as cidades, a gente vê que eles deixam de ter a sua cultura, as suas crenças e deixam de viver com as suas tribos, se tornando às vezes um morador de rua, né, se tornando muitas vezes uma pessoa que não se encontra numa cidade, porque o lugar dele é lá com a sua tribo, na sua aldeia, né, na sua aldeia. É verdade. Obrigada pela resposta das pedagogas. E é verdade, né, gente? Esse mês de novembro é muito importante a gente conscientizar sobre os indígenas, porque além de ser muito importante essa igualdade da gente com eles chegaram aqui primeiro que a gente. Então a gente deve ter muito respeito com eles também. Foi esse o programa. Agora eu passo pra você, Valéria. Mas agora vamos pro que interessa, não é verdade? Que é conscientizar o povo de casa sobre os indígenas, sobre o que eles passam e o que a sociedade tem a dizer sobre isso. Muitas pessoas não têm um pensamento formado direito sobre os indígenas, às vezes eles têm, na verdade, muitas vezes preconceito por eles morarem na rua, mas acontece muito da descriminalização por eles serem quem eles são. Mas agora eu queria dar a palavra para Nicole. Desde quando os portugueses chegaram, os índios sempre foram muito escravizados, julgados e sempre se aproveitaram muito deles, por conta de eles serem muito inocentes e não saberem muito bem sobre o nosso mundo, essas coisas. Agora eu passo a palavra para a professora Maria Fernandes. Já na segunda visão, é totalmente a contrária. Os índios eles são mal falados por nós, que na nossa visão, tipo, a maioria das pessoas, eles são maltratados, eles são falados como traiçoeiros, canibal, preguiçosos, animais selvagens. E a gente mesmo, fazendeiros, o governo, usou isso como desculpa para roubar as terras deles, entende? Exatamente como a socióloga Nicole disse, foi uma visão ilimitada, discriminatória, que paudou a relação entre os índios e os brancos. No Brasil desde 1500, resultou uma série de ambiguidades e contradições, ainda hoje presente no imaginatório da sociedade brasileira, o dos próprios povos indígenas.
E hoje eu passo a palavra para a doutora Luísa. Assim como a socióloga e a professora disseram, né, esse é um dos grandes motivos que os indígenas lutam pela autoafirmação, pela conquista, né, de territórios, direitos, de cidadania global e nacional, né? E também um dos grandes motivos que tem muito preconceito, gera um certo estranhamento sobre isso, é pelas pessoas não conhecerem a luta, a origem dos indígenas. Então, por as pessoas não conhecerem, elas acabam tendo muito preconceito, um certo estranhamento, vamos dizer. Por problemas técnicos, a gente teve que mudar o nosso estúdio de gravação. É verdade, eu também acho que os índios têm os seus direitos e eles têm que ser respeitados como todos. Mas mesmo assim ainda tem pessoas que não respeitam eles por simplesmente eles serem quem eles são e por eles não terem, como vou dizer, tanta oportunidade que nem a gente. Então agora eu queria perguntar para vocês se vocês poderiam esclarecer pra gente qual a importância deles para a sociedade. Bom, como você disse, né, mesmo as pessoas sabendo, ainda tem muito preconceito, né? A gente tem que lembrar que eles são como a gente, normais, são pessoas que merecem respeito, oportunidade. E também a gente tem que lembrar que eles estavam aqui primeiro. A gente literalmente invadiu a terra deles. Eles são pessoas como nós. Exatamente, a nossa linguagem foi influenciada pela linguagem deles, a Tupi-Guarani, sabe? E eu passo minha palavra para Nicole. O índio é muito maltratado pelo brasileiro e ele contribui muito para nossa cultura, para nossas origens. Então eu não vejo sentido a gente maltratar eles como maltrata. Agora eu vou estar falando para vocês mais alguns dados que foram coletados na rua. Aproximadamente 88% concordam que os índios ajudam a conservar a natureza e vivem em harmonia com ela. 70% dos brasileiros que foram entrevistados, eles consideram que os índios, mesmo falando por português e se vestindo como brancos, eles devem ter seus direitos territoriais garantidos. Também a gente tem aqui que 92% dos brasileiros, dos entrevistados, eles acham que os índios devem ter os direitos para continuar vivendo de acordo com seus costumes e culturas. E também 45% expressam otimismo quanto ao futuro dos povos indígenas do Brasil, tanto com relação a continuarem vivendo nas suas terras, quanto à preservação da sua cultura. Bom dia, galera! Bom dia a todos que estão em casa. Hoje a gente está aqui na Avenida Arapongas e a gente vai estar entrevistando algumas pessoas, perguntando o que elas acham sobre a cultura indígena. Então a gente vai perguntar o ponto de vista que ela tem sobre eles. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem. Então, antes de a gente estar aqui perguntando para as pessoas o que elas acham sobre a cultura indígena, o que você pensa sobre isso? Bom, então, no meu estudo eu acho que eles são muito coitados, eles sofrem muito preconceito, até, às vezes até demais, já vi até alguns deles sendo até agredidos, né, e por isso a sociedade devia até abraçar eles mais, porque eles são um povo bem injustiçado, mas eu acho que eles sofrem bastante preconceito. Obrigada pela sua resposta. É verdade, né, gente? Várias pessoas têm vários pontos de opinião sobre isso. Então agora a gente vai ver se a gente acha mais alguém pra saber o que eles acham também. Agora a gente vai estar conversando com mais uma entrevistada. Vamos ali falar com ela. Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente está aqui na praça perguntando para as pessoas o que elas pensam sobre a cultura indígena. E eu queria saber um pouco da sua opinião, seu ponto de vista. Então, eu não sei muita coisa, eu só sei que os portugueses ou italianos chegaram aqui no Brasil e eles já estavam aqui, eu não sei muita coisa. Ah, tá, entendi. Obrigada pela sua resposta, viu? De nada. Então agora a gente vai estar conversando com um grupo de adolescentes que tem ali para saber o ponto de vista, a opinião deles também. Então, hoje a gente está aqui na pracinha perguntando para as pessoas o ponto de vista delas sobre o que elas acham da cultura indígena. Eu queria saber o seu ponto de vista. Bom, eu
já ouvi dizer que tem muitas tribos indígenas assim que são canibais. Até eu já vi uma notícia assim na internet que um repórter foi numa ilha assim, bem vazia, que só vive tribos de indígenas lá. E quando eles chegaram, ele foi morto pelos indígenas, assim. Eu ouvi dizer que tem bastante assim malvados assim. É muito difícil de achar um indígena assim que ajuda em alguma coisa para a sociedade. Obrigada pelo seu ponto de vista, tá bom? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Então, hoje a gente está fazendo uma pesquisa com as pessoas, perguntando para elas o que elas acham sobre a cultura indígena, a opinião a respeito deles. Eu queria saber a sua opinião. Bem, sobre a cultura indígena, é importante a gente pensar e lembrar que nós não fomos descobertos. Essa ideia de colonização, que o Brasil não tinha nada, já antes os índios já estavam aqui. Tá? Então o povo brasileiro é o índio. Então tem que ser respeitado todas as características do povo indígena brasileiro, né? Que a gente conhece a história, que foi dizimado aí por um monte de aspectos aí que as pessoas fizeram e acabaram com a cultura indígena hoje. A gente tem que ter um olhar no índio hoje diferenciado, né? As pessoas olham os índios como pessoas que só vivem do governo, né? E não é assim que funciona. E outra, nós estamos em 2021, o índio ele pode ter acesso sim, a muita coisa, computador. Hoje você vai numa aldeia aí, que a gente vê, né, pela televisão, ele tem lá computador, tem telefone, né? Então por que não pode ter? A ideia de índio tem que estar no meio da floresta comendo onça e comendo tatu, isso aí não existe mais. 2021, a cultura indígena é importante para a nossa sociedade, para o nosso Brasil. Essa é a minha opinião sobre isso. Obrigada pela sua resposta. Então é muito importante a gente conhecer a opinião dos outros, porque cada um pensa de um jeito a respeito sobre eles, e essa foi mais uma... Então esse foi o último entrevistado aqui da pracinha, e agora a gente vai estar falando com a socióloga, a professora e a doutora. Agora é com vocês. Obrigada, bom dia. Acabamos por aqui o programa, eu espero que vocês de casa tenham gostado, vocês também de ter participado. E tomara que vocês tenham aprendido um pouco mais a respeito dos indígenas. Queria agradecer a professora Maria Fernanda, socióloga Nicole e a doutora de educação indígena Luísa. Foi esse o programa. E qual dessas três perfeitas que... Nossa, não sabia. Que coisa interessante. A professora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Então, a gente... Ai, Isabela! Ação! Porra, Isabela, falar só por hora. Tá no erro. Bom dia, Ellen. Bom dia. Ellen é meu nome, né? Vai, 3, 2, 1, porta pra direita. Nossa, eu não faço nunca. 3, 2, 1. O que você vai falar agora? Eu também acho. Também vamos hoje entrevistar... Ixi, foi errado. Ai, tô cara. Mostra o flash aqui pra ver se vai lá. Nossa senhora. Toma aqui, produção. Deu uma diferença. Te juro por Deus. Peraí, deixa eu aumentar. Te juro por Deus. Ah, não, depois que eu fiz. Maria, Não sei. filma essa produção. Se a gente colocar essa luz, será que fica bom? Não, Não, é pra cima, não, vai. Não, não, né? Eu até filho. Era pra você falar, fi. Porque vídeo e foto muda. Bom dia, minha gente! Oh, meu Deus. Vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. Quando eu falar Júlia Vanderlei, vocês viram. Tá, vai. Meu nome é Isabela, sou do Manoá, e hoje eu vim falar um pouco a respeito da minha opinião sobre os índios. Eu acho que por eles ter chegado aqui primeiro, eles merecem todo respeito, consideração e tal, porque afinal quem invadiu foi os portugueses, os europeus, e a gente, né, o Brasil, a maioria da população brasileira tem muito preconceito com eles, pela cultura deles, e acho que a gente não deve desmerecer eles por isso, porque é o jeito deles, então cada um tem a sua vida, a sua opinião, e eles têm a vida deles. Então acho que a gente devia ter mais consideração e respeito por eles, essa é a minha opinião. Eu sou Matheus do Manoá, eu vou falar um pouco da minha opinião sobre o respeito com o indígena. Primeiramente, a história do Brasil não pode ser contada se não falarmos do índio e de sua contribuição para a nossa cultura. Devemos valorizar mais os hábitos dos povos indígenas, pois eles sempre nos ensinaram o uso adequado dos recursos naturais. Eles estão na cultura, na história e principalmente no sangue brasileiro. Defender sociedades indígenas é defender a própria existência. Diferente da cabeça, a oca é oca, e o índio é gente e não indigente. E essa é a minha opinião sobre a importância do respeito com os indígenas. Obrigado. Boa tarde, eu sou Maria Clara Moreira, do Nono Manoá, e na minha opinião, os índios são a maior riqueza cultural do Brasil. Tudo bem? Meu nome é Maria Júlia, eu sou do Nono Manoá. Hoje vou falar sobre a valorização e tolerância dos indígenas. Os índios são o povo com maior riqueza cultural do Brasil. Agradecemos a eles
sou Alex, no ano A, e eu tenho que falar sobre a importância dos índios. Eles estão no Brasil muito mesmo antes dos europeus. Eles têm várias tribos, várias culturas muito diferentes, que é muito bom saber. Eles estão na história do Brasil, são fundamentais para o Brasil. Eu me chamo Calma Monzani, sou do 9º ano A, e o índio está na nossa cultura, na história e principalmente no nosso sangue. Eu sou Maria Clara Pugliese, do 9º ano A, e na minha opinião o povo indígena merece toda a consideração, pois foi ele nessa terra o primeiro guardião, ou seja, o primeiro clã que habitou o nosso chão.